Bíblia não é um fragmento de livros. A Bíblia não é um fragmento de ideias, não. A Bíblia tem um tema central, sabiam disso? A Bíblia tem um tema, e o tema da Bíblia é redenção. A Bíblia toda pode ser resumida em redenção. Por quê? Porque a Bíblia fala, a Bíblia conta a história do Deus que criou o mundo, criou o homem se perdeu, o homem se rebelou contra Deus, e esse livro nos conta que esse Deus decidiu resgatar a humanidade, decidiu ir em direção à humanidade, decidiu redimir a humanidade. Redenção. A Bíblia conta a história da redenção. E esse texto aqui que nós lemos, amados, por que ele é muito importante? Porque Deus aqui lança a primeira semente da história da redenção. Nós já sabemos o spoiler, nós já sabemos tudo o que aconteceu, mas no período bíblico, a revelação progressiva, Abraão, os profetas, os patriarcas, não sabiam do que iria acontecer lá na frente. Então aqui Deus lança a primeira semente da história da redenção. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano de salvação, Deus tinha um plano de redenção, e esse plano teve um início, esse plano teve um começo. E aonde começou? Justamente aqui. Deus chamando um homem, amados, que era de uma família pagã, um homem que era de uma família de pessoas que não conheciam a Deus, um homem que morava em Ur dos Caldeus. E onde era Ur dos Caldeus? Babilônia, antiga Babilônia. Abraão era um homem babilônico, e Deus ele chama esse homem, chama Abraão, e diz para Abraão romper com o seu passado. Fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda, no caminho eu vou te mostrar esta terra, e eu te abençoarei, e eu farei de ti uma grande nação. Deus chama um homem, faz desse homem uma nação, um povo, para iniciar o seu plano de salvação. Nós sabemos que nação é essa, nós sabemos que povo foi esse que Deus criou, e esse povo, amados, é Israel, né? Israel. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: por que Deus criou Israel? Você já se fez essa pergunta? Qual foi o propósito de Deus ter criado Israel? Será que Deus criou Israel para Israel ficar rivalizando com outras nações, para dizer: vocês têm o Deus de vocês, o Deus de Moloque, o Deus de Marduk, nós também temos o nosso Deus? Será que Deus criou Israel para Israel ficar rivalizando com os outros povos? Não. Então por que Deus cria Israel? Deus cria Israel, e o texto é muito claro em dizer que Deus cria Israel para Israel ser uma bênção para o mundo. Deus cria Israel para Israel ser uma bênção para todas as nações da terra. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sê tu uma bênção. E como é que Israel seria uma bênção, amados? Como é que Israel deveria ser uma bênção para o mundo? Amados, quando Deus chama Abraão, o cenário é o seguinte: todas as nações da terra estavam mergulhadas num paganismo, práticas pagãs, práticas que desagradavam a Deus. Essas nações estavam afastadas de Deus, essas nações adoravam deuses falsos, que o apóstolo Paulo vai nos dizer no Novo Testamento que esses deuses falsos são quem? São demônios. Essas nações adoravam demônios. E qual foi a atitude de Deus para com essas nações? Deus virou o rosto para essas nações
Deus fechou os olhos para essas nações, Deus virou as costas para essas nações. Não, Deus criou uma nação, Deus criou Israel, e a missão de Israel era mostrar o caminho da salvação para todas as nações que não conheciam a Deus. Esta era a missão de Israel. A missão de Israel, amado, era ser luz para as nações. A missão de Israel era ser uma luz para todas as nações, era ser uma luz para o mundo. Essa era a missão de Israel. Os missiólogos vão nominar essa missão de Israel como uma missão centrípeta. A missão de Israel era uma missão centrípeta. E o que é uma força centrípeta? Tem algum físico aqui entre nós? O Gabriel não está aqui não, o Gabriel é bom de física, não estou vendo ele aqui. Mas o que é uma força centrípeta? Atrai, isso mesmo. Uma força centrípeta, amados, olha aqui para mim. Uma força centrípeta é uma força que sai dos extremos e é direcionada para o centro. Eu vou repetir, é uma força que sai dos extremos e é direcionada para o centro. Logo, a missão de Israel era a seguinte: Deus criou Israel, Deus criou Jerusalém, e Jerusalém estava literalmente no centro do mundo. Se você for olhar o mapa mundi, Israel está ali no Oriente Médio. De um lado está o Ocidente, de um lado está o Oriente, e Israel está localizada literalmente no centro do mundo. E a ideia era a seguinte: que todas as nações do mundo que estavam em volta de Israel deveriam olhar para Israel, deveriam ir até Israel para conhecer o Deus verdadeiro. Esta era a missão de Israel.